A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler o texto de Provérbios, capítulo 6. Então, Provérbios, capítulo 6 começa assim, versículo 1. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, versículo 2, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Versículo 3, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Versículo 4, não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Versículo 5, livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então, nesses primeiros 5 versículos, Salomão, que é o autor do livro de Provérbios, traz a recomendação de que você não deve ser fiador de ninguém, de que você não deve assumir esse compromisso. Se você assumiu a fiança de alguém, você se enredou com as suas palavras, ou seja, você entrou dentro de uma rede. Então, o versículo 3 traz um conselho. Fala assim: livra-te, porque você caiu nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Veja que as palavras de Salomão são muito fortes no sentido de que você deve se humilhar para a pessoa dizendo: deixa eu não ser mais o seu fiador, né? Ele fala assim, importuna ele, ou seja, incomoda, perturba, saia dessa situação, porque se você assumiu esse compromisso, você entrou em um laço, como a gazela que entra na mão do caçador, você entrou no passarinheiro, como a ave que cai na mão do passarinheiro. Porque se você é fiador de alguém e essa pessoa não pagar a dívida, você vai correr o risco de perder os seus bens. E, de acordo com a legislação atual, se você assume a fiança de alguém, mesmo que você tenha só uma casa, você pode ter essa casa penhorada se você assumiu a fiança de alguém. Se alguém lhe procurar para pedir dinheiro emprestado, a sua resposta deve ser única também. Deve ser: não empresto. Porque se a pessoa não administrou os recursos que ela teve a ponto de chegar à necessidade de pedir emprestado, isso mostra que essa pessoa não tem uma boa administração do dinheiro. E ela não vai administrar o teu dinheiro de maneira melhor para depois lhe devolver. Então, quando alguém lhe pedir dinheiro emprestado, quando alguém lhe pedir para ser fiador, a resposta deve ser que não. Se a pessoa lhe pedir a fiança, existe nos dias atuais o chamado seguro-fiança, que é um seguro em que a pessoa paga um valor menor para garantir o valor do aluguel. Se a pessoa pede dinheiro emprestado, se você sente que deve ajudar essa pessoa, não empreste, dê o dinheiro para ela. Se você não tem para dar, você pode dizer para a pessoa assim: vou te dar R$ 1. Se a pessoa lhe pede, por exemplo, R$ 1.000 emprestados, você pode dizer: está aqui R$ 1, estou te dando. Agora você corre atrás de outras pessoas pedindo para que elas lhe ajudem. Eu estou fazendo a minha colaboração. Estou te dando aqui R$ 1. Se você quiser dar R$ 10, R$ 100, R$ 500, que seja um valor que você dê para a pessoa, mas não empreste. Porque se você emprestar,
você vai criar uma expectativa de que a pessoa vai devolver. E a pessoa vai dizer a você: é só algum tempo, daqui a 30 dias eu lhe pago. Vai passar os 30 dias. E quando essa pessoa não lhe pagar, você vai carregar uma tristeza e a pessoa vai ficar com uma dívida no seu coração e você vai ficar com essa dívida no teu coração dizendo: ele está me devendo. Então, não empreste o dinheiro. Tem um ditado que diz: emprestar dinheiro para amigo é perder o dinheiro e também o amigo. Então, não empreste, não seja fiador. Se você administra bem o teu recurso, é direito seu ficar com o seu recurso e a continuar administrando esse recurso para que você possa obter os teus projetos e realizar os teus planos. Nunca empreste. Se você quer ajudar, então dê. Aquilo que você pode, diga para a pessoa: agora você já tem o primeiro real, os primeiros 50 centavos, os primeiros 100 reais, os primeiros 200 reais, para você continuar agora pedindo para outras pessoas para juntar aquilo que você precisa nesse momento. Fazendo isso, você atuou com generosidade, você não criou expectativa nenhuma em relação a uma futura devolução do dinheiro e você ficou com o teu coração livre e tranquilo. Agora vem o versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Esse ser aqui é o seja sábio, né? Versículo 7. A qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Versículo 8. Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Versículo 10. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Versículo 11. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Versículo até o 11. Do versículo 6 até o versículo 11, nós vemos aqui Salomão tratando da preguiça, que é um tema que toma conta de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não gostam do trabalho. Elas não assumem compromisso, não gostam de cumprir os compromissos que têm. Ficam se apoiando nos pais, no marido, na esposa. E tem muito homem hoje em dia preguiçoso, caçando mulheres que trabalham bastante, estudam bastante para conseguir boas oportunidades de trabalho, que se empenham e se dedicam para ficarem sem fazer nada. O tema da preguiça também se relaciona com o tema da procrastinação. Procrastinar é deixar o que precisa ser feito para depois. Se uma pessoa nunca faz o que tem que ser feito quando tem que ser feito, essa pessoa com certeza vai cair em situação de ruína e desgraça, porque ninguém gosta de contratar um prestador de serviço que promete um serviço em um prazo e não cumpre aquele prazo que foi estabelecido. Imagina que você contrata a realização de uma obra ou a entrega de móveis ou a entrega de um sofá ou de um jogo de cadeiras e a pessoa não entrega naquele prazo e ainda atrasa consideravelmente. Isso gera um prejuízo na expectativa do cliente. Então, aquele que procrastina, que sempre deixa para depois, pode correr o risco de ficar
Como diz o versículo 11, a pobreza virá como um ladrão. O ladrão, ele sempre nos surpreende. Ele vem quando a gente menos espera. Um homem armado também aparece no nosso caminho de maneira inesperada. Então, Salomão diz: se você é preguiçoso, se você não tem o hábito de acordar cedo para colocar uma agenda com tarefas e responsabilidades, de onde você pode ter sempre o seu ganho e o seu sustento para cuidar de você mesmo e também da sua família, você vai passar um dia em que você vai acordar, não vai ter clientes e você vai dizer: hoje não tenho dinheiro do pão, da água, da veste, do aluguel, da conta da água, da luz, do telefone. A pobreza virá como um ladrão. A necessidade aparecerá como um homem armado, que aparece quando você menos espera, que vai colocar você em uma situação de tristeza, preocupação e situação de ansiedade, gravidade, porque você não fez o que tinha que ser feito. Então, se você tem só uma renda e essa renda é difícil de você pagar todas as suas contas, é hora de você fazer o trabalho depois do trabalho. O que é isso? É você terminar o seu trabalho e pesquisar na internet com outras pessoas uma outra atividade para a qual você possa avançar e receber um ganho maior daquilo que você tem. Tem muitas pessoas que pensam: ah, eu sou profissional da área X, e a pessoa fala que ela é só aquilo. Você precisa desenvolver várias habilidades. Quanto mais habilidades você tiver, maiores as possibilidades de você ter mais de uma fonte de renda, e isso vai fazer com que você tenha sempre a garantia de que não passará necessidade, mas você terá abundância. Só não pode ficar no sono, tosquenejando, encruzando as mãos, ficar deitado e ficar ali sem fazer o que tem que ser feito. Salomão usa nesses versículos 6 a 11 uma ferramenta que nós chamamos de contemplação. Nós sabemos que Deus criou os céus e a terra, Ele criou o mundo, Ele criou todas as coisas para que os seres humanos possam dominar sobre todas as coisas. Lá no Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, Deus disse para o homem: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado na terra e sobre tudo que se move na terra. Então Deus deu o governo para o ser humano. Salomão usa a contemplação, que é prestar atenção na natureza e extrair ensinamentos para a vida pessoal. Olhando para a formiga, ele vê um ser tão pequeno que carrega além daquilo que pode carregar, trabalha durante o verão com a finalidade de ter abastança no tempo da dificuldade, mesmo sem ter um superior, um oficial, um dominador, um chefe. Tem pessoas que só fazem as coisas se tiverem um chefe, se tiverem alguém para dizer a elas: faça isso, faça aquilo. Se você é uma pessoa que precisa de um chefe, que precisa de alguém para dizer a você o que você deve fazer, é momento de refletir, é momento de pensar. E se eu não tivesse ninguém para dizer a mim o que fazer, o que eu faria? Ficaria de braços cruzados sem fazer nada? Há muitas pessoas que vivem dessa forma, não sabem o que fazem e ficam esperando que alguém lhes diga o que fazer. Pense em alguma coisa que você tenha habilidade, e se você não tem, desenvolva habilidades.
em alguma coisa que você goste. É melhor você pensar de maneira antecipada a respeito disso, para que você tenha uma fonte dos seus ganhos, para que você possa prover a sua vida e a da sua família, do que ficar de braços cruzados e ser surpreendido com a pobreza que vem como um ladrão ou com a necessidade que vem como um homem armado. Pense nessa questão. E se você tem sentido que existe falta de recurso, pense em desenvolver outras habilidades. Estude desenvolvimento humano, estude desenvolvimento de talentos, estude aquilo que você é fraco e que você pode melhorar, pode se aperfeiçoar. Treine a sua capacidade de comunicação, de conversar com as pessoas, de falar a respeito daquilo que você faz. Preocupe-se realmente com o próximo quando você presta um serviço ou realiza algum tipo de atendimento. Procure prestar atenção nas necessidades do cliente. Pense em você mesmo, como você gosta de receber um bom atendimento quando você vai a um lugar para obter um serviço, e faça o melhor que você pode para que as pessoas sejam bem atendidas e reconheçam em você um bom profissional, uma pessoa que pode e merece confiança. Agora vamos para o versículo 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Versículo 13. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Versículo 14. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Versículo 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Então, aqui no versículo 12 até o versículo 15, nós temos 4 versículos em que Salomão fala a respeito do homem, da pessoa que procura o mal. Ele chama esse homem de o homem de Belial. Belial é o nome que se dá para Satanás, o homem que anda nos caminhos que são do diabo, que são os caminhos que não são de Deus. São homens que são viciosos, que estão viciados em fazer o mal. Ele anda em perversidade de boca. A primeira característica de um homem de Belial é usar a boca para falar coisas que trazem perversidade. Usar a boca para criar difamação, contenda, mentira, conflito, xingamento, palavrões. Pessoas que são assim são pessoas que devem ser evitadas. Fique longe de pessoas que fazem isso, porque essa atitude de usar a boca de maneira perversa, fazer comentários a respeito de outras pessoas, comentários negativos. Se a pessoa fala mal de outra pessoa para você, logo depois que você virar as costas para ela, você será a próxima vítima, a próxima pessoa de quem essa pessoa vai falar mal. Versículo 13. Acena com os olhos. São aquelas pessoas, fala com os pés, faz sinais com os dedos. São aquelas pessoas que começam a conversar com você e vêm abordar você junto com os seus amigos, com os seus comparsas. E eles vêm, abordam você, que muitas vezes está inocente em relação a uma negociação, em relação a um contrato, e eles ficam ali com aceno, com vários sinais entre eles, com a finalidade de enganar as suas vítimas. É preciso pedir a Deus que todos os dias, ao despertar, que o Senhor te abençoe e coloque apenas as pessoas que seguem a Ele nos seus caminhos, e que o Senhor dê livramento das pessoas que são assim, das pessoas que praticam o mal. É preciso dizer: Senhor, me dá livramento do homem de Belial, daqueles que são mentirosos, enganadores, trapaceiros, que acenam com os olhos, falam com os pés, que fazem sinais e negociam com corrupção. Que essas pessoas não possam entrar no meu caminho,
Que o Senhor me livre dessas pessoas em Cristo. Amém. Então, o versículo 14 fala que perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Pessoas que tomam uma atitude corrompida, são pessoas que não são dignas de confiança. Existem algumas pessoas que caem na conversa de umas pessoas perversas, e essas pessoas, elas cometem a perversidade e elas dizem: não, foi só dessa vez, me perdoa aí, me dá uma segunda chance. Você deve perdoar a pessoa que age com perversidade com você, porque o perdão é para que o seu coração fique limpo. Mas você precisa encerrar o contrato e não negociar mais com essa pessoa, porque se ela fez isso uma vez com você, ela vai fazer novamente. Você vai sofrer um prejuízo. Uma pessoa que é indigna da sua confiança não deve ser mantida no seu círculo de relacionamentos. Você deve colocar essa pessoa para longe. Essa é a recomendação que Salomão oferece quando escreve esses versículos 12 até o versículo 15, e é a direção da palavra de Deus. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. O versículo 15 fala: subitamente será quebrantado sem que haja cura. O que acontece com a pessoa que é perversa? Ela vai perdendo os contratos, ela vai perdendo as amizades, ela vai perdendo a confiança no mercado. E a destruição dela vem quando ela menos espera, de maneira repentina. Por isso o versículo 15 traz uma recomendação. Você que é perverso, que faz essas coisas, negocia com trapaça, engano, desonestidade, mentira, pare de fazer isso agora. Haja com honestidade, com correção, faça um planejamento empresarial, se você prometeu entregar uma coisa, entregue no tempo que você estabeleceu. Entregue mais do que você deveria entregar sempre, para que as pessoas reconheçam em você um bom profissional, uma pessoa que merece confiança, e assim você prosperará. Agora vem o versículo 16, que fala assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Versículo 17: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Então o versículo 17 traz as primeiras 3 coisas que o Senhor abomina. Versículo 18: e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. Então o versículo 18 traz mais 2 coisas que o Senhor abomina. Aí a 6ª está no versículo 19: e testemunha falsa que profere mentiras. E o 7º é: e o que semeia contendas entre irmãos. Então os versículos 16, 17, 18 e 19 se dedicam a dizer de 6 coisas que o Senhor abomina, que o Senhor aborrece, e da 7ª que o Senhor abomina. O que o Senhor abomina, que é a 7ª? Aquele que semeia contendas entre irmãos. Se você gosta de semear conflitos entre as pessoas, saiba que essa coisa é abominável. Lá no Salmo 133, no versículo 1, Deus fala: quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então, esse Salmo 133, no primeiro verso, revela que Deus ama a comunhão. E o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse segundo mandamento, que vem depois do primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todos os teus bens, com tudo que você é, com tudo que você tem, fala que você precisa cuidar do próximo, que você tem um compromisso de cuidar do próximo, assim como você tem em cuidar de você. Então, se você semeia contendas entre as pessoas, Deus abomina isso. E as outras 6 coisas que o Senhor aborrece são: primeiro, no versículo 17 aqui, olhos altivos. Deus aborrece o homem orgulhoso, arrogante, soberbo, que pensa que é mais do que os outros, que pensa que sabe todas as coisas, que pensa que tem domínio sobre o outro, sobre o próximo,
que não respeita a igualdade, não respeita o próximo. Segundo, a língua mentirosa. Deus abomina a mentira, porque o mentiroso, ele cria relacionamentos que não são estáveis. Você cria negócios que não prosperam, porque você usa a mentira como a sua ferramenta de trabalho. Mãos que derramam sangue inocente. Estamos falando aqui dos homicidas, aqueles que matam outras pessoas, mas não é apenas o homicida. Lá no livro de 1 João, João fala assim, que o homicida é aquele que mata o próximo com palavras. Então, embora o texto diga mãos que derramam sangue inocente, pode ser que você esteja derramando sangue inocente usando a sua boca, dizendo palavras que matam, que machucam, que ferem para matar o próximo. Então, quando ele fala de mãos, nós devemos entender tanto o homicida, que de fato usa as mãos para derramar o sangue inocente, como também mãos aqui fala a respeito de obra, aquilo que a gente realiza, quais são as nossas obras, as nossas ações, as nossas atitudes. Às vezes nós não precisamos nem dizer uma palavra contra uma pessoa. Muitas vezes só com o nosso olhar, com o desprezo que nós damos a alguém que é inocente em relação a alguma coisa, nós já estamos matando aquela pessoa. Versículo 18 fala, coração que maquina pensamentos viciosos. Então Deus aborrece aquelas pessoas que ficam quietas, pensando, maquinando como vão fazer o mal para o próximo. Não maquine o mal contra o teu próximo. Deus está vendo o que você está fazendo. Em um certo tempo, determinado por ele de justiça, ele cobrará aquele pensamento que você maquinou contra o teu próximo. Se os teus pensamentos têm sido maus em relação ao próximo, comece a mudar esses pensamentos. Se você está querendo se vingar de alguém que lhe fez mal, é hora de pensar em liberar o perdão, limpar o seu coração e partir para adiante na sua vida. Afaste-se de quem lhe fez mal. Você não precisa continuar a andar com essa pessoa que fez esse mal a você. Perdoe ela, siga a sua vida. Não maquine pensamentos maus. E a quinta coisa, os pés que se apressam a correr para o mal. Veja onde os teus pés vão. Preste atenção para onde você vai, as festas em que você vai, os eventos em que você vai, os lugares que você frequenta. Pense, Deus aborrece quem usa os pés que se apressam para correr para o mal. Se você recebe um convite para algo que é mal, que não está no plano de Deus, e você se apressa a ir para esse lugar, você está participando de uma atividade que Deus aborrece. Então, e o versículo 19, a testemunha falsa que profere mentiras. Nós já falamos no versículo 17 que Deus abomina a língua mentirosa. É a segunda coisa que Deus aborrece. E a testemunha falsa que profere mentiras, ela vai na mesma linha. Deus também aborrece aquele que mente. Então, versículo 16, 17, 18 e 19 de Provérbios 6 fala-nos a respeito de 6 coisas que o Senhor aborrece e da 7ª que ele abomina, que é semear contenda entre os irmãos. Vamos agora para o versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Versículo 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Versículo 22. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Versículo 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Versículo 24. Para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Então aqui, do versículo 20 até o versículo 23, nós podemos dizer que Salomão traz a recomendação de prestar atenção àquilo que o pai ensina aos seus mandamentos e aquilo que a mãe ensina como lei,
que se você guardar no coração os ensinamentos que recebeu dos seus pais, pendurá-los no teu pescoço, isso te protegerá. Quando você caminhar, ou seja, quando você estiver seguindo a sua vida, você vai lembrar dos conselhos, das lições, dos mandamentos que eles lhe deram, e isso vai te guiar e te proteger. Quando você dormir, quando você se deitar, isso vai te guardar. Você vai lembrar daquilo que foi dito a você e você vai deitar em paz. E quando você acordar, você vai lembrar dos conselhos que eles deram a você quando tiver que resolver os problemas do dia a dia. Salomão explica no versículo 23 que o mandamento é uma lâmpada. Sabemos que uma lâmpada traz luz, traz iluminação. Com uma lâmpada, nós podemos enxergar bem no escuro e podemos escapar de ciladas. Se existe um inseto que pode nos picar, ou uma serpente, ou algum obstáculo, um prego ou um caco de vidro, quando nós temos uma lâmpada, podemos enxergar o que há de perigo à nossa frente. Então ele fala que o mandamento é como uma lâmpada e a lei da mãe é como uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Para te guardarem, aqui no versículo 24, Salomão começa a falar a respeito do perigo do relacionamento com a mulher que é imoral. Então nós vamos ver aqui, versículo 24. Os conselhos dos pais, do pai e da mãe, também ajudam a guardar da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Versículo 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Versículo 26. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Então, versículo 27. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Versículo 28. Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Versículo 29. Assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Versículo 30. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma, tendo fome. Versículo 31. Mas, encontrado, pagará 7 vezes tanto. Dará toda a fazenda de sua casa. Versículo 32. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Versículo 33. Achará castigo e vilipêndio. O que é vilipêndio? Vilipêndio vai se tornar uma pessoa vil. Uma pessoa vil é o que não tem valor. Vai achar castigo e vai achar vilipêndio, vai achar aquilo que não tem valor. E o seu opróbrio significa vergonha, e a sua vergonha nunca se apagará. Versículo 34, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Versículo 35, nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Então aqui, nos versículos 24 até o versículo 35, nós vemos que Salomão volta a falar a respeito do adultério. Nós já meditamos no capítulo 5 aqui no canal, que fala sobre o adultério e as suas consequências. Nós vemos que aqui no capítulo 6, para além de falar a respeito da fiança e da forma como se relacionar com o dinheiro, do versículo 1 até o versículo 5, e depois, número 2, falar sobre a preguiça, a procrastinação, do versículo 6 até o versículo 11. Depois, falar a respeito de ficar longe do homem de Belial, daqueles que fazem o mal, dos versículo 12 até o versículo 15. E depois, de tratar a respeito de 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª que o Senhor abomina, que nós guardamos. A principal que o Senhor abomina: criar contendas entre os irmãos. E depois, falar a respeito de honrar o pai e a mãe, ouvindo os seus conselhos, do versículo 20
até o versículo 23, nós vemos que ele encerra o capítulo 6, tratando em 12 versículos, do 24 até o versículo 35, sobre a questão do adultério, dizendo que nós não devemos nos envolver com aquela pessoa que é lisonjeira. Aqui ele fala da mulher, mas também você que é mulher pode receber a lisonja, o elogio do homem estranho, do homem que tem a sua formosura, que pode atrair você e que pode levá-la à destruição. O texto precisa ser interpretado no sentido da lição que nos oferece. A lição que oferece aqui é com relação ao casamento, com relação ao adultério, com relação a como isso destrói a sua fama, como isso arruína a sua vida, como isso torna você uma pessoa vil, que vai sofrer o vilipêndio, ou seja, vai ser tratada como uma pessoa que não presta. Todos nós sabemos que de tantos e tantos pecados que as pessoas podem cometer, a sociedade considera que é mais digno de perdão aquele que suborna, aquele que corrompe com desvio de dinheiro, do que aquele que adultera. Existem empresários, grupos grandes em que eles dizem que eles só negociam com homens e mulheres que são casados e fiéis. Se um homem ou uma mulher de negócios traiu o seu marido ou a sua esposa, eles dizem: essa pessoa nunca vai negociar comigo, porque se uma pessoa é capaz de trair a pessoa com quem dorme, ela não tem limites em relação a qualquer tipo de negócio. Ela com certeza, quando se sentir atraída por um certo negócio ou por um certo valor na empresa, ela não vai pensar duas vezes. Se ela traiu a pessoa com quem ela dorme, ela não vai honrar os compromissos empresariais. O texto fala: você pode tomar fogo no seu seio? Ou seja, você pode... Salomão aqui faz uma comparação de que quem adultera está brincando com fogo, está brincando com algo com o que vai se queimar. Veja que o versículo 28 ele insiste: ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Então o versículo 29 ele fala: é assim que será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. No versículo 30 ele fala que você não injuria o ladrão quando ele furta para saciar a fome, para saciar a alma. Quando você pega um ladrão e ele fala: eu roubei porque eu estava com fome. Mas ele fala no versículo 31, mas mesmo que você perdoe ele e entenda que ele furtou porque estava com fome, quando ele é encontrado, ele tem que pagar 7 vezes aquilo que ele furtou. Aqui, Salomão está dizendo que ele vai ter que pagar 7 vezes. Na prática, ele vai pagar aquilo que ele furtou, mas quando ele fala em 7 vezes tanto, aqui tem o número 7. O número 7 na Bíblia significa plenitude, significa com certeza. Então, nós temos que ler aqui: mas encontrado, com certeza pagará o que furtou. É isso que significa o versículo 31. Pagará 7 vezes tanto, não é que ele vai pagar 7 vezes o valor do que furtou. Essa é uma forma de linguagem na Bíblia. Muitas vezes a Bíblia fala do número 7, fala sobre os 7 Espíritos de Deus, fala sobre... Nós sabemos que Deus, o Espírito de Deus, ele é um só, ele é o Espírito Santo, mas ele se manifesta de maneira perfeita, por isso se fala em 7 Espíritos de Deus. E aqui, quando ele fala pagará 7 vezes tanto, é com certeza. Se ele for pego, mesmo que se saiba que ele furtou porque estava com fome, ele com certeza terá que pagar. E dará toda a fazenda de sua casa. Ele terá que dar tudo o que ele tem até pagar o que ele furtou. Veja o versículo 32. O que adultera como a mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Por que o versículo 32 fala que destrói a sua alma? Porque aquele que adultera fica acorrentado, amarrado emocionalmente, sentimentalmente. A pessoa fica com aquela emoção alterada,
e ela fica ansiando por ter o segundo encontro, o terceiro encontro, quando que nós vamos conseguir nos encontrar mais uma vez às escondidas, sem que o seu marido veja, sem que a sua esposa veja. Sempre vai viver uma vida obscura, uma vida em oculto, uma vida em que precisa esconder as coisas e não tem paz. Pode ser pego a qualquer momento. E se for pego, acontece o versículo 33, achará castigo e vilipêndio. Qual é o castigo? O castigo é a falta de paz, a falta de tranquilidade na vida. O vilipêndio, se for descoberto, será considerado como vil, como alguém que não vale nada, como alguém que não é digno de honra, como alguém que desonra as instituições importantes e que não valoriza e não respeita o que é do próximo. E o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca se apagará. Podem perceber que uma pessoa pode ter roubado, corrompido e subornado. As pessoas falam, isso ficou para trás. Mas quando uma pessoa cometeu o adultério, as pessoas dizem, é sem vergonha. E isso é uma marca que dificilmente se apaga. A pessoa muitas vezes tem que mudar de cidade, mudar de lugar, para que um lugar onde as pessoas não lembram disso. Então o versículo 34 e 35 falam do caso do marido que descobre sobre o adultério. Furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Nesses últimos versículos, Salomão fala que aquele que adultera corre o risco de que a pessoa que foi traída seja uma pessoa furiosa e possa vir tirar contas daquilo que você fez. E nesse caso você também pode correr o risco de perder a sua própria vida por ter praticado um ato que, além de vergonhoso, além de vil, coloca a tua própria vida em risco. Então, são mais motivos e mais conselhos sobre o adultério. Essa é a meditação de Provérbios capítulo 6. Se essa palavra fez sentido para você e você lembrou de alguém que gosta de estudar e meditar na palavra, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E se você não está inscrito no canal, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, que sempre que nós postarmos um novo vídeo comentando um capítulo da Bíblia, você vai receber a informação para continuar estudando e conhecendo mais a respeito da palavra de Deus. Lembre-se, cuide dos seus recursos financeiros, não seja fiador de ninguém, não empreste o dinheiro, seja generoso e diga para que a pessoa procure outras pessoas para que possam ajudá-la. Cuide dos seus recursos e também cuide da forma como você administra a sua vida. Não seja preguiçoso e nem procrastinador, para que a pobreza e a necessidade não batam na sua porta. Corra todos os dias, procure acordar cedo e desenvolver habilidades para que você seja bem-sucedido, bem-sucedida naquilo que você faz, e você pode incentivar o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa e os seus filhos a serem pessoas dedicadas e que buscam sucesso, buscam o melhor naquilo que fazem, assim como Salomão olha para a formiga e fala, olha, preste atenção na formiga, respeite a lei de Deus, não crie contendas com as pessoas, Deus abomina isso, ele aborrece as pessoas que criam divisão, Deus ama o amor, a comunhão, respeite a comunhão e honre o que o seu pai e a sua mãe falou, todo o conselho bom que foi dado a você, respeite. Se o seu pai ou a sua mãe não te deram bons conselhos, entenda, eles ofereceram o melhor que podiam. Mas se você identificou que esse conselho não é bom, procure a palavra de Deus. A palavra de Deus é a do Pai Celestial, o Pai do céu, o Pai das luzes, aquele que traz excelentes recomendações para a sua vida. Procure seguir a palavra de Deus. E por último, fuja do adultério. Fuja do relacionamento com a mulher estranha, com o homem estranho. Cuide da sua vida. Cuide da sua família. Valorize.
o seu relacionamento com a pessoa que você escolheu para viver com você. Se você quer ler mais a respeito do adultério, acesse aqui no canal as meditações de Provérbios capítulo 5, onde o texto fala especificamente a respeito do adultério e das suas consequências. Fiquem na paz e na graça de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.